GT Cup está de volta. Depois de 3 edições de muito sucesso, o troféu monomarca está de regresso às pistas para mais uma temporada de cortar a respiração. Mais uma vez, a grelha divide-se entre o Skia Ceed e o Skia Picanto, prontos para 2 corridas intensas e discutidas ao segundo. 28 carros, 31 pilotos e 13 caras novas para a primeira ronda do ano, que aconteceu no Autódromo Internacional do Algarve e mais uma vez bateu o recorde de inscritos. Apertem bem os cintos e sejam bem-vindos à primeira etapa do Kia GT Cup. O carro comporta-se muito bem, é divertido. É seguro, dá para fazer loucuras. Chegamos no final da reta da meta a 190. O mergulho para a curva 1 é muito interessante, ele solta a traseira bastante e é giro segurá-lo. O carro é divertido. Acho que é o troféu mais competitivo e o melhor troféu para se iniciar uma carreira nos turismos em Portugal. O nível competitivo também é alto, as pessoas já têm 2 ou 3 anos de experiência, portanto nós estamos a chegar. E agora é ganhar o ritmo necessário, encontrar os setups indicados e tentar fazer o melhor possível e divertir-nos ao máximo. É incrível saber que tiveram se calhar os melhores nomes do desporto de automóvel cá o fim de semana passado e este fim de semana estamos nós a correr cá. Eu acho que não podia ter tido uma melhor estreia nos carros e sem dúvida estou mesmo muito contente. O Kia GT é a escolha de muitos jovens para dar os primeiros passos no desporto automóvel. Mas não só. A fama do Kia Ceed já chegou ao todo-terreno e até os pilotos dos SSV não resistem ao convite para experimentar a máquina. Luís Cidade é um dos grandes nomes do Campeonato Nacional de Todo-Terreno e veio até Portimão para sentir a adrenalina da velocidade. Vim aqui fazer esta corrida por convite da SS Car e do Nuno Madeira. Só tenho que agradecer a eles e claro que estou a gostar muito da experiência, estou a gostar muito do carro. Acho que ainda tenho que melhorar aí um bocadinho, mas para a primeira vez que ando, acho que até correu bem. Piloto que é piloto, guia em qualquer pista. E apesar de sentir falta do pó do TT, Luís Cidade encontrou semelhanças na condução das 2 disciplinas. Basicamente o estilo de condução não é que seja muito diferente. Pronto, realmente um é na terra, outro é no Alcatrão, pode ser esquisito explicar que não é muito diferente, mas eu cheguei aqui e acho que me habituei bem, portanto não acho que não seja assim muita diferença um para o outro. Esta não é a primeira vez do piloto em circuito. Fez karting dos 7 aos 18 anos, altura em que entrou no mundo do TT. Uma realidade diferente que não apagou o gosto de sentir o cheiro a borracha no Alcatrão e que tornou a adaptação à pista de Portimão mais fácil. Gostei muito, vinha com a ideia de que o carro andasse um bocado menos e quando andei a primeira vez, claro que vi logo que o carro andava bem e que ia ser fixe andar aqui na pista de Portimão. Luís Cidade não esteve nada mal para um estreante no troféu. Fez 6º à geral na primeira corrida e terminou na 7ª posição na segunda. Chegou até a rodar nos primeiros lugares do pódio nas 2 corridas e foi a grande surpresa da etapa ao qualificar-se em terceiro na corrida 1. Ano novo, caras novas e até equipas novas. A Gianfranco Motorsport é uma das estruturas em estreia no Troféu Kia e vem com vontade de vencer. No ano passado foram campeões no Troféu Mini e este ano quiseram dar o passo seguinte e passar para os carros turbo. Nós o ano passado fazíamos o Troféu Mini com o Jorge e com o André e fomos campeões. E como tal decidimos optar por subir de categoria e o Kia Picanto pareceu-nos uma boa solução, uma vez que nos dá uma boa relação custo-benefício, um carro muito fiável. A equipa presta assistência a 2 carros e a 4 pilotos, todos eles também a estrear-se aos comandos das máquinas da Kia. André Pinto e Jorge Setas são 2 das caras novas nos Picanto e vão correr na categoria Club. É uma estreia, é um projeto novo este ano. Ano passado corremos no Troféu Mini, que fomos campeões, e decidimos passar para um projeto novo, experimentar uma coisa diferente. Este campeonato também está muito bem organizado como o dos Minis e achamos que era uma oportunidade boa de conhecer pilotos de pista diferentes, um carro diferente, foi bom. A máquina é diferente, mas a vontade de vencer é a mesma. Enquanto dura o processo de adaptação, os 2 pilotos aproveitam para se divertir. O carro é distinto da experiência que tínhamos, estamos a adaptar-nos, é a primeira experiência que temos com o carro no circuito, com estas condições
Estamos a aprender tudo novo, portanto o carro é diferente, muito diferente daquilo que fizemos o ano passado. A Giane Franco presta ainda assistência à dupla Francisco Matos Gil e Manuel Rodrigues de Sousa, que tiveram uma estreia de sonho no Troféu Kia depois de subirem ao pódio da categoria Club na segunda corrida da etapa. Antes disso, seguimos a toda a velocidade para a primeira corrida desta primeira ronda, com Alexandre Areia a partir da pole position na categoria Pro e Gonçalo Inácio a assumir a primeira posição de partida entre os picanto. Com condições atmosféricas incertas, a corrida 1 começou com o piso molhado e com Alexandre Areia lançado para a conquista da primeira vitória do ano. Fosse pelas condições da pista ou pelo nervoso miudinho de entrar para a primeira corrida, a verdade é que o arranque não correu como planeado para a Areia, o que deu oportunidade a Pedro Alves de passar para a frente. O piloto de Vila Real não hesitou e ultrapassou a Areia nos primeiros momentos da corrida. No entanto, Areia tinha os objetivos bem traçados e ainda antes do fim da primeira volta conseguiu ultrapassar Alves e regressar à posição de partida. A partir daqui, foi só gerir a vantagem. Não largou mais o primeiro posto e foi o grande vencedor da primeira corrida do ano. Estou muito contente pela vitória. A partida não correu de forma excelente, caí para o segundo lugar, o Pedro passou-me, mas depois consegui logo dar a volta, a meio da primeira volta ainda. Tivemos um safety car, o que nos voltou a juntar quando já tinha um avanço confortável, mas mesmo assim correu pelo melhor, consegui sair bem, ganhar logo aquela distância e mantê-la. E levei o avanço que tinha até ao fim, fiquei muito contente, é um ponto muito importante começar com uma vitória ao campeonato. Manuel Gião saiu de último entre os STID, mas isso não impediu o piloto da Sertã de passar para os primeiros lugares ainda antes da travagem para a curva 1. Gião conseguiu ainda ultrapassar Pedro Alves, uma investida que aconteceu mesmo a tempo, pois momentos depois o safety car entrou em pista. As posições do Pódio Pro ficaram assim fechadas, com Gião a subir ao segundo lugar e Pedro Alves a completar o top 3 naquela que foi a corrida de estreia aos comandos do Kia Ceed. Estou bastante satisfeito. Tive ontem um problema de excesso nos cronometrados, de excesso de limites de pista e cortaram-me os tempos. Efetivamente tive que arrancar de trás e, portanto... Mas felizmente hoje a pista estava em condições difíceis e eu arrisquei bastante, principalmente na primeira volta. Tive sorte, correu bem e acabei em segundo, volta mais rápida. Foi uma corrida difícil porque o fim de semana até aqui foi todo em piso seco, agora começou a chover, hoje de manhã choveu e a pista estava molhada e eu não tinha qualquer feeling do carro em piso molhado. As primeiras voltas foram muito difíceis, consegui arrancar bem, passei para primeiro, mas depois fui completamente engolido. O Alex passou muito facilmente, o Anel passou-me ali, entretanto entrou o safety car, foi ali muito à tanja, mas ainda me passou dentro da legalidade. E depois foi, quando saiu o safety car, foi tentar ir atrás deles. Francisco Carvalho fez quarto à geral, à frente de João Aguiar Branco, que este ano também corre em Ceed. Já Luís Cidade assinou o sexto melhor tempo da corrida. Entre os júniores, a vitória sorriu a Pedro Pinto depois de Manuel Alves ser penalizado em 10 segundos por ter feito uma ultrapassagem com o safety car em pista. O piloto da Veloso Motorsport mostrou bom andamento, foi mesmo o primeiro a ver a bandeira xadrez, mas no fim ficou afastado do pódio. Gustavo Moura Júnior subiu assim ao segundo lugar na estreia oficial no troféu e Orlando Batina completou o top 3 da categoria. O pole-sitter da categoria Club aproveitou a vantagem da melhor maneira e foi o grande vencedor da corrida. Falamos de Gonçalo Inácio, da Speedy Motorsport. Ontem consegui fazer o melhor tempo nos cronometrados, o que antecipava uma corrida aguerrida com os restantes adversários, mas positiva para o meu lado. Contudo, a chuva hoje, eu pensava que vinha baralhar um pouco as contas e no arranque levei um toque na curva 1, passei para quarto. Depois consegui recuperar para primeiro na primeira volta. Entrou o safety car ali durante 3 voltas, foi tentar manter a temperatura dos pneus e travões na temperatura ideal. Assim que o safety car saiu, comecei a abrir um gap para o segundo classificado, que estava em guerra com os restantes. Foi manter a concentração porque a pista estava muito escorregadia. Francisco Coutinho foi o segundo mais rápido da classe, à frente do piloto da CRM Motorsport, André Regueiro.
Arrancamos de sétimo da geral e segundo da categoria. Houve ali alguma confusão nas primeiras voltas, mas depois de sair o safety car conseguimos fazer uma recuperação constante até chegarmos ao segundo lugar da geral, neste caso, e o segundo lugar da clube. Parabéns ao Gonçalo pela vitória. Pronto, já não houve tempo sequer para tentar ir buscá-lo. É tudo novo, não é? Ontem foi novo com 28 graus, hoje é novo com chuva, mas tem sido um grande divertimento. Um ambiente excelente e, portanto, estou a gostar muito, venha à próxima. O carro é muito divertido, os carros são todos muito parecidos e é isso que eu gosto, ou seja, depois nós lá dentro temos que fazer alguma diferença, eu ainda tenho muito para aprender, mas efetivamente correu muitíssimo bem e diverti-me muito, que é o mais importante. Emoções ao rubro e uma corrida, mesmo à moda, do troféu Kia. Caras novas também na Speedy Motorsport, que quis reforçar a aposta no troféu em 2021 com 2 jovens pilotos. Falamos de Luís Caetano e Tomás Guedes, ambos em estreia absoluta aos comandos de um Picanto. Uma novidade para ambos os pilotos, que deverão ter uma adaptação rápida aos circuitos, uma vez que vêm da melhor escola de todos os pilotos, o karting. Ainda faço karting, este ano também vou fazer karts e vou fazer o europeu e o mundial de karts. É fazer umas voltas e já estou dentro do mindset que karts é travão com o pé esquerdo, aqui é travão com o pé direito e embreagem. É diferente, mas habitua-se. Um hábito fácil de adquirir, não fosse a vontade de chegar aos primeiros lugares, superior a todas as dificuldades. As primeiras voltas à pista servem para perceber o carro e adaptar-se à nova dinâmica. É tudo diferente daquilo que eu estou habituado aos karts. Um karting puxa pelas rodas de trás, tem a tração atrás, o Picanto é a tração à frente, é tudo diferente. O karting é mais leve, o Picanto é mais pesado, tem que chegar mais com a deslocação de massas, mas está a ser uma aprendizagem muito engraçada e estou a gostar bastante. Os 2 pilotos aceitaram o convite de Pedro Salvador, team manager da Speedy Motorsport, e fazem agora parte da equipa vencedora da categoria Pro em 2020. O objetivo para esta temporada é trazer prémios também para os Picanto. Foi tudo muito rápido, o Salvador desafiou-me para vir fazer a corrida e, entretanto, na terça-feira à tarde fui fazer um pequeno teste com o carro a Braga e pronto, estou cá hoje a conhecer a pista, o carro, já fizemos os treinos cronometrados. E agora, pronto, estamos a tentar evoluir, ver se chegamos ao final do fim de semana mais próximos da frente. Uma boa experiência, primeiras voltas no circuito, estou muito feliz com o resultado e agora é melhorar. O Pedro também ajudou muito no processo de habituação e de tudo no carro e ajudou também muito na aprendizagem com o carro. Estão reunidas todas as condições para uma época de sucesso. Caetano e Guedes estão a dar os primeiros passos no troféu, mas querem dar muitas alegrias à Speedy Motorsport. E se aprender com os melhores é a receita para o sucesso, Rafael Antunes, Miguel Martins e Vítor Gouveia estão bem lançados. Os 3 pilotos são os primeiros membros da MG Competição, a nova equipa do Kia GT Cup, criada pelo experiente Manuel Gião. Começámos no Kia Picanto com 3 carros, temos um Kia Ceed e 2 estreantes mesmo. Só o Miguel Martins é que o ano passado já tinha feito algumas corridas e, portanto, a base é muito boa para eles se sentirem confortáveis num ambiente bom e com uma equipa experiente para poderem evoluir. E fizeram exatamente aquilo que eu lhes pedi, que era, como a pista estava muito difícil, eles com pouca experiência neste tipo de condições, piso molhado e, portanto, fizeram aquilo que eu lhes pedi, que foi terminar a prova, amelharam já alguns pontos e agora vamos crescer. O piloto reuniu os melhores mecânicos e engenheiros com quem trabalhou ao longo dos 30 anos de carreira e criou a verdadeira Dream Team, que presta assistência não só ao próprio Manuel Gião, como a jovens pilotos em início de carreira e ainda gentleman drivers com vontade de aprender mais. O ano passado foi um ano que nos correu bem, foi um ano de estreia, conseguimos um excelente lugar
mas a verdade é que tínhamos uma equipa com menos recursos. O Manel Gião, embora no final da época passada, início desta, faz-nos uma proposta de aprendermos também com ele. É muito importante não só a preparação do carro, mas também beber um bocadinho todo o conhecimento de anos de experiência do Manuel. Nessa parte está a correr muitíssimo bem, estou muito feliz de estar a partilhar esta equipa com ele. E agora os resultados, vamos ver. A equipa de João é muito competente, já tem também muita experiência, apesar de ser uma estreia para eles, a equipa deles já tem muita experiência anterior. Eles são fantásticos, ainda agora estive a trabalhar com o Pedro, a corrigir as linhas de curvas e a ver também onde é que eu estava a travar mais, podia travar mais tarde ou mais cedo, e fantástico, o que há a dizer do melhor. Um projeto com pernas para andar e muitos quilómetros para fazer. A MG Competição escolheu o Kia GT Cup para se estrear, um troféu que Manuel Gião conhece como a palma das mãos. Arranjar apoios para correr não é tarefa fácil, ainda para mais depois de um ano de pandemia. Hugo Marcos é uma cara conhecida nos pódios do Kia GT Cup, mas desde o ano passado que não corre a tempo inteiro. Infelizmente aqui a pandemia tem sido uma condição muito chata para trabalhar a nível de patrocinadores e com isso também me tem bloqueado aqui se calhar algumas marcas para tentar fazer um campeonato e um projeto a tempo inteiro. Mas seguramente que temos aqui já boas vibes a virem no futuro e pode ser que consiga acontecer aqui um troféu ao Picanto, ao Cid, vamos ver. Enquanto isso não acontece, mata as saudades das corridas com piloto convidado daqui a Portugal. A condição de convidado é uma condição muito ingrata, porque uma pessoa, por muita tentação que tenha de andar lá na frente ou tentar misturar-se um bocadinho com o pelotão, principalmente hoje aqui à chuva de manhã, é complicado, portanto não podemos. O ritmo também à chuva, o meu é muito mais fraco do que os restantes, que estão já com o ritmo muito forte. De qualquer maneira, diverti-me imenso. O carro é muito desafiante, muito mais que o Picante, portanto é um carro que dá muito mais trabalho de condução a nível de mecânica e também de aderência. Diverti-me muito. Hugo Marcos tem também aproveitado o afastamento das corridas para se dedicar a vários projetos nas redes sociais, todos relacionados com o desporto automóvel, como não podia deixar de ser. A Caroline é um projeto que começou de ensaios automóveis, sejam eles novos ou carros velhos. O podcast acabamos por fazer aqui um acompanhamento mais da Fórmula 1, porque também não temos tempo para acompanhar mais vertentes do automobilismo, mas é um podcast que nos dá muito gosto de fazer semanalmente, às terças-feiras, às 9h30. E temos uma audiência fabulosa que dá imenso feedback e que colabora connosco e que nos ajuda sempre a melhorar de um podcast para o outro. Uma forma de viver a competição fora dos circuitos e de manter viva a adrenalina da velocidade. Seguimos a toda a velocidade para a segunda e derradeira prova da etapa. A pole position tem mais uma vez o nome de Alexandre Areia para uma corrida que promete emoção do primeiro ao último segundo. Tudo apostos para a prova de fogo da etapa e mais uma vez Alexandre Areia teve problemas no arranque e caiu diretamente para a terceira posição. Oportunidade para Manuel Gião se colar na frente, com Pedro Alves na traseira, Alexandre Areia e ainda Luís Cidade. Cheio de vontade de vencer, Areia deu prego a fundo e na volta 5 conseguiu ultrapassar Alves. O objetivo agora era apanhar Manuel Gião e até podia ter conseguido se não tivesse cometido um erro que o levou a cair para o quarto posto. Nas últimas voltas conseguiu recuperar até ao segundo lugar e fazer ainda a volta mais rápida. Gião segurou a liderança e foi o grande vencedor da corrida 2. Foi uma corrida bem disputada, fiz um bom arranque, consegui arranjar ali um espacinho para pôr o carro, fui feliz e depois foi difícil gerir, principalmente nas últimas voltas, depois quando começámos a dobrar os picantes também. Muitos picantes também estavam a discutir posições e não facilitavam a ultrapassagem, mas felizmente correu bem. Foi uma coisa mais complicada logo pelo arranque, que tive um arranque infeliz, caí logo a terceiro lugar. Depois de andar ali umas voltas, consegui passar o Pedro muito bem, fui rapidamente para cima do Manel e andámos ali numa luta muito intensa, o Manel sempre a defender-se. Fiquei com pena de não ter conseguido a vitória, tinha um andamento para isso, mas saio feliz daqui, saio a saber que sou o piloto mais rápido da categoria e que vou conseguir lutar pelas vitórias até ao fim do campeonato.
Pedro Alves fez o terceiro melhor tempo da corrida, conseguindo segurar Luís Cidade, que bem tentou fazer um pódio na estreia. Acabou por ser penalizado em 30 segundos pelo Colégio de Comissários Desportivos. A segunda corrida estava a ser espetacular, eu estava ali a assistir à luta entre o Manel e o Alex. Entretanto, o Alex cometeu um erro, eu consegui passá-lo, e ali em segundo, mais ou menos, não ia ali a sofrer muita pressão, e entretanto apanhei dois picantes em luta, um deles guinou, eu para me desviar perdi as duas posições, vim para quarto novamente. Foi um balde de água fria enorme, fiquei muito triste na altura, mas fui com garra e consegui voltar ao terceiro lugar. Assim, Francisco Carvalho subiu ao quarto lugar e João Aguiar Branco ao quinto. Já Pedro Pinto impôs-se na categoria júnior e, com as condições da pista parecidas com aquelas que encontrou nos treinos, voou até ao primeiro lugar, sem hipótese para os adversários. A segunda corrida foi um bocado mais semelhante a nível de condições comparado com o dia de ontem, o que foi facilitado porque tínhamos bastante bom andamento do dia de ontem, apesar de estar um bocadinho mais vento, o que fez com que os adversários conseguissem estar mais perto durante mais tempo. Partimos de primeiro, conseguimos ganhar uma vantagem aceitável e quando finalmente ganhamos mais vantagem deixou de fazer tanto efeito o cone dar e conseguimos liderar a corrida do início ao fim. Gustavo Moura Júnior teve uma estreia de sonho com 2 pódios e a volta mais rápida na segunda corrida. Foi uma corrida de trás para a frente, consegui recuperar várias posições, fiz a melhor volta da corrida e consegui acabar em segundo à geral e segundo na categoria júnior, que foi um acabado de fim de semana perfeito. O terceiro lugar da categoria foi carimbado por Orlando Batina, depois de uma animada luta com Manuel Alves pelo último lugar do pódio. Foi um fim de semana positivo, 2 pódios. Agradecer muito à minha equipa pelo carro que me deram e aos meus patrocinadores. Gonçalo Inácio não deu hipóteses aos adversários e voltou a brilhar na categoria Club. Foi um pouco gerir, porque a minha categoria é Club, os clubes estavam muito longe. Foi gerir, eu queria ganhar à geral, mas como não dava, não valia a pena arriscar. Portanto, para mim, acho que foi um resultado positivo, 2 vitórias, saio daqui na frente do campeonato. Portanto, é um balanço muito positivo do fim de semana. A grande surpresa da corrida foi Francisco Mato Gil, que na ronda de estreia mostrou não ser um principiante e subiu ao segundo lugar do pódio. Francisco Coutinho completou o top 3. Foi um espetáculo, foi muito divertido. Foi sempre muito renhido ali com o número 10, o Coutinho, e, portanto foi a corrida toda atrás dele, a gerir um bocadinho, também os track limits, etc. Até que no fim vi ali uma oportunidade na penúltima curva e aproveitei-me e consegui depois manter a posição para o fim. Esta corrida não estava com as condições que eu mais gosto, a pista estava seca, notou-se um bocadinho a falta de ritmo e depois tive ali uma luta muito engraçada com o Francisco. Pronto, infelizmente não consegui aguentar a segunda posição da categoria e ele ultrapassou-me na última volta. Mais uma ronda de sucesso no Autódromo Internacional do Algarve, com boa disposição, corridas emocionantes e mais um recorde para a CRM Motorsport, que soma cada vez mais inscritos no troféu. Nota-se uma maior competitividade ao longo dos anos, muitas vezes os troféus acabam por se começar a dispersar e a igualdade técnica fica prejudicada. Felizmente, no nosso caso, verificou-se o contrário este fim de semana, em que os carros estão com um andamento cada vez mais próximo, principalmente na categoria Pro, com os Kia Ceed, onde assistimos a disputa pelo primeiro lugar entre 5 carros em simultâneo, muito perto uns dos outros, a variar os vencedores de uma corrida para a outra, com 5 carros a poderem ganhar a corrida, e também nos picantes uma grande disputa entre todos eles, quer na categoria Club, quer na categoria Júnior, e por isso estamos super contentes. Está fechada a primeira ronda do Kia GT Cup. Os motores desligam-se agora até aos dias 10 e 11 de julho, altura em que Picantos e Ceed viajam até ao Autódromo do Estoril para a etapa número 2 do troféu. Até lá!
Kia. Movement that inspires.